Olá, pessoal. Vou arrumar aqui o cabelo. Aqui. Peraí. Consegui achar. Olá. Oi, Fernanda. E aí, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, ó, Tudo agora bem? enquadre. Peraí. Pronto, vamos lá. Tá frio aí? Vamos Aqui ó, lá. veio uma onda de frio, você acredita, essa semana? Aqui é o contrário, começou o calor, calor bem Hoje. diferente, né? Acho que vai Não, durante chover. o dia fez calor, mas agora voltou aquele. Bom, é que eu sou friorenta, eu sou bem friorenta. Ah, eu também, também. E aí, que prazer poder conversar com você, a gente que se conhece só pelo mundo virtual. Eu tô achando tão bom essas amizades no campo virtual, né? Pelo menos eu tinha um Verdade. preconceito, mas eu tô achando tão legal essa troca, né? É verdade. Com Eu pessoas às também, vezes que prazer a é meu. gente não imaginava, né? Assim, só aqui A mesmo, revolução é a revolução agora da internet, né? Os não é? relacionamentos agora vocês vão ter que resolver isso, a tua área e a paciência. Vai ter que dar conta. De Não, eu agora sempre, para o eu futuro. sempre digo que aqui é um canal de abertura para a gente se conhecer de fato. Eu não acho que dá para ficar no virtual só. Eu acho que o virtual Não, é só a ponte, né? Às vezes a sim, gente precisa de uma ponte para chegar lá, mas que a gente possa exatamente. se conhecer pessoalmente. Eu tenho essa Sim. expectativa. Sim, mas as próximas gerações, eu não sei como eles vão ver isso, Fernanda. É bom vocês escreverem bastante sobre isso para eles terem assim uma fonte de onde buscar isso, entendeu? Porque eu acho que a coisa vai, né, vai É. daí pro cibernético, sei lá. Ah, eu acho que assim, as coisas mudam, é claro, né? Mas eu acho que o ser humano ele tem uma raiz dele, que assim, aquele no meio da fogueira, assim, a gente tá aqui, ó, é outro jeito, mas nada mais é do que uma fogueira e duas Sim, pessoas trocando ideias, trocando percepções, sensações, né, pensamentos. Acho que é muito homem das cavernas isso. Não é de um muito modo diferente. diferente, né? É, Nem é. Jetsons agora, mas é bem assim. Mas acho que a gente não vai conseguir robotizar. Eu espero que a gente não consiga robotizar o ser humano. Mas tu não acha que isso já está acontecendo? Não. Não? Eu não vejo que é um boneco aqui na minha frente, por exemplo, né? Sim, não, claro, ainda não, mas eu sempre vejo isso como um começo, entendeu? Não, Sempre penso nisso, eu não assim. acho que a gente vai conseguir lidar com robôs como ser. Bom, não sei. Eu acho que o nosso imaginário já está mais ou menos formado nesse diapasão, assim, porque os filmes que tem com o mundo. Eu adoro um que chama Frank e o Robô. Não sei se você já viu. Não. É ótimo, é assim. Eu vou contar rapidamente. Eu vou ter que dar um spoiler porque é excelente, porque faz a gente pensar. O Frank é um sextagenário que está vivendo num mundo cibernético, e aí os filhos, ele não quer ir para um asilo, os filhos então tem um robô que cuida dos idosos em casa, para Uhum. prover coisas, ajuda tal. E ele é um ranzinza, um velho ranzinza, que tem passagem pela polícia, já foi preso por roubo, por furto, malandrão. E aí a filha fala: Olha, pai, aqui tá o robô. Se você não ligar, se o robô não te ajudar, a gente vai ter que te internar no asilo, tal, 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 tal. Uma hora ele vai lá e liga o robô. E aí o Frank, que é o robô, não, o Frank não é o robô, o Frank é ele. Aí ele começa a ter uma relação com o robô, o robô vai ficando amigo dele, né? E aí Sim. é o amigão dele, né? E aí ele começa a ensinar o robô a furtar, que é o que ele sabia fazer. Marginalizou o robô, oh, meu Deus do céu. É E muito ser aí humano isso, né? Então, olha, é ser humano, não dá para ser robô. Aí o que acontece? A polícia meio que descobre, começa a ir atrás dele investigar, e aí ele tem que. Isso eu não vou falar o que ele faz, mas aí
ele entra num dilema, porque ele vai ter que resetar esse robô, porque o robô é testemunha de tudo. Ah, E aí, ele sim. vai resetar o amigo dele, olha só. Pois é. Mas o robô tem ética, o robô é testemunha e vai pegar ele. Ué. Então, não dá pra saber. Acho que não dá pra gente se relacionar com o É, robô, não. Acaba sempre indo pro homem a homem aí, né? A gente é, nunca mas sai eu acho disso. que o relacionamento assim com as máquinas está cada vez mais. A gente está no início, mas já dá para a gente projetar isso assim para ver um futuro e ver como essas gerações de agora estão sendo entrando nisso com uma velocidade. Para eles é tudo tão normal, né? As telas. Esse dia eu estava vendo uma live que o rapaz estava dizendo que o celular é o nosso controle remoto da vida, né? Eu preciso ir para um lugar para chamar um Uber, controle remoto. Tô com Uhum, fome, iFood, uhum, né? Eu compro em farmácia já tem uns 3 anos só pela internet, porque é mais barato a farmácia que eu compro. uhum, Então, toda higiene pessoal, tudo. Eu vou uhum. ali na minha farmácia, entendeu? Então, assim, a gente tá assim, então imagina o resto, né? O que Uhum. vai ser os controles deles, assim. Mas relacionamento é relacionamento e, O robô né? nunca vai ser homem. Eu Não. acho que nunca vai ser homem. Tem uma coisa divina, né? Tem a tal tem o toque de Tem, Deus ali, não tem. Nós não somos deuses. tem. Mas sabe que falando nisso, a percepção do homem das coisas, né? Uma vez eu também estava acho que é um programa, alguma coisa assim, e era sobre extraterrestre, tá? E o cara tava falando que as primeiras visões ou sei lá, contato com extraterrestre que tinham, eles descreviam as naves conforme a tecnologia que eles conheciam na época. Então, Uhum. assim, a nave era quase uma carroça e descia uma escadinha como é que é, de corda, né? E daí, conforme foi evoluindo a tecnologia, as aparições começaram a mudar. Então, o ser humano também meio que não inventa, né? Vai mudando o imaginário dele, ele vai mudando o que ele vê também. Mas, Sim. enfim, O que vem primeiro é que a gente nunca sabe, né? Porque, por exemplo, é. em psiquiatria, os delírios, tem alguns Uhum, delírios que os delirantes já sabiam mais ou menos como é que ia ser o mundo. Esse negócio de implantar chip na cabeça é muito antigo. É muito antigo. Como é que eles sabiam que ia ter um chip que ia dar para implantar na cabeça? Tipo, sim. é delírio de 1900 bolinhas, né? Não Tá. tinha, a gente não tinha acesso. O paciente delirante, ele fica com uma percepção muito mais aguçada, assim. Acho que ele tem uma intuição diferente Uhum. da gente, assim. Então, não sei, acho que a gente vai andando meio junto, né? Com as coisas vão surgindo e a gente vai imaginando. Por isso que a literatura é muito importante, né? Na Sim, formação do nosso imaginário, porque a gente vai seguindo aí. E isso eu acho que é muito deletério no mundo de hoje, né? Esse estreitamento do repertório da linguagem, da literatura, né? A gente começou a falar, mas eu nem te apresentei, nem me apresentei, né? É como se a sim. gente já se conhecesse, bom. Já entrou. Eu conheci a Magda através, eu nem sei como, se foi Facebook, sei lá. Eu estava fuçando em coisas de história para homeschooling, né? Eu não faço homeschooling, mas eu adoro pesquisar. Eu não faço assim, porque minhas filhas estão numa boa escola. Eu adoro a escola que elas frequentam. Eu confio muito nas professoras, na diretora. Eu gosto muito do material que eles oferecem, um material que só a escola usa, é uma apostila própria da escola. Tá. E eu tento. Eu sou aquela mãe pesculhenta, sabe? Que fica tuchando. Minha amiga, a minha filha fala, minha mais velha, fala, ah, eu já tenho que ler tanta coisa, mais isso é muito chata, tal, mas porque eu falo, não, mas é que eu quero te deixar inteligente, mais coisas, né? Tem mais coisa do que só a escola, apesar que a escola escolhe uns livros bacanas e eu acabei achando as apostilas, umas apostilas, você ainda tá vendo as apostilas, Magda? Tá, aham. Nossa, super indico. Assim, é fácil de ler, tem para ler com a criança em voz alta é uma delícia, né? Porque é uma história de fato, né? Você vai narrando a história mesmo do, acho que eu lia do Alarico, que eu Isso, pego. é da Idade Média, né? Isso, é que eu li o ano Biografia passado. da Idade Média. Isso. E aí eu acabei te conhecendo, e depois aqui no Instagram comecei a te seguir e acho super assim, acho que você é uma pessoa muito centrada no sentido do que você posta, das tuas, dos teus pensamentos sobre o homeschooling. E acho que você faz uma ponte.
eu percebo assim, entre os pais e as mães, talvez que não façam o homeschooling, mas eu acho que não dá, não precisa ser fla-flu, né? Exatamente, é. Né? É o que A eu gente digo, né? Não precisa tirar o filho da escola para ensinar uma coisa para o é filho, para exato, aprender alguma coisa com a criança, né? exato, é. Ou é só a escola, ou é só os pais. É. Não, Ou né? você entrega, ou você pega, né? Eu acho que eu não sei, né? Exatamente, é. Dá pra gente conversar em Claro, todas as tribos aí, né? Ou não ter tribos para essa cor, para isso. É que eu acho que tá num momento meio fla-flu porque falta estabelecer de fato as coisas, né? Acho que assim, tá sim, muito solto, né? Então aí tem que ter realmente, às vezes, forçar um pouco para realmente aparecer realmente esse espaço, né? Porque é um espaço que vocês estão criando, né? Um espaço que não existe, é um espaço virtual ainda, né? exatamente, um espaço virtual. Se bem que nos grandes centros as famílias conseguem se reunir mais, né? Nas capitais, então tem bastante famílias, elas conseguem. Mas é no virtual que hoje tudo acontece, não tem jeito, né, Fernanda? É no virtual. A gente Uhum, vai fazer barulho no virtual, a gente vai acontecer no virtual, mas como tu uhum, falou, a vida real também tem que existir, né? Principalmente para criança, principalmente para uhum, criança. uhum, Então, nos grandes centros, sim, as pessoas as famílias conseguem reunir um grande número. Eu acho isso muito legal. Eu moro numa cidade pequena, na minha cidade agora apareceram 2 famílias que fazem, mas eu já tô 5 anos fazendo, né? Eu era assim, sozinha, mas é legal porque muita coisa está acontecendo e o virtual é que está tá, nos dando essa força, tá fortalecendo. amarrando, né? Amarrando as Isso. pessoas, né? Trazendo as pessoas mais próximas, né? E aí, a gente marcou essa live porque eu vi uma postagem tua que eu achei muito, me deu um clique, né? Que eu falei, nossa, realmente a gente está vendo uma geração de uma proximidade, né? Achei que você foi muito ponderada na tua postagem, né? Que você falou que os pais estão muito próximos dos filhos hoje e nunca aconteceu isso no mundo, né? Na humanidade é a primeira vez que a gente está vivendo isso, né? E aí, o que vai acontecer, né? Então, eu queria que você começasse a falar um pouco, depois eu falo, tô falando muito. Então, como eu sou essa pessoa que adora biografia, eu amo biografia, não sei, eu sempre tenho um olhar para o humano, para o desenvolvimento dele, por que que ele fez as coisas, por que ele começou a fazer as coisas, determinadas coisas, o que levou ele a fazer isso e o que que deu, né? E o quanto isso mudou a sociedade ao redor. A gente sabe que sempre são os pensadores, os filósofos, aqueles que estão lá, de alguma forma, influenciando a cultura, que acabam mudando hoje a gente fala muito essa palavra influencer, né? Acabam influenciando Uhum, toda uma cultura, às vezes todo modo de pensar, a gente vê lá do iluminismo, enfim. Só que ler biografia é tão interessante, porque tu não vai só aprender sobre a vida daquela pessoa, mas é todo aquele tempo, a cultura, a política, sobre aquele país ou aquele continente todo, vai te esboçar tudo aquilo, e eu acho tão interessante porque eu amo história, né? Então tu não tá lendo só uma vida, tu tá uhum, abrindo assim um panorama enorme. Como no Alarico, tu foi ler o Alarico, mas tu conheceu a Roma daquele tempo. Como uhum, que começou a queda de Roma, do Império uhum, Romano. Então, e aí nessas leituras aí que eu comecei a perceber, aí que eu tive contato, não sei, nos filmes eu não prestava atenção nisso, mas aí que eu tive contato com essa educação tão diferente de hoje e com essa proximidade que não existia, embora mesmo que as famílias fossem pequenas, muitas vezes aquela família camponesa, estava todo mundo trabalhando. Eles eram próximos, moravam até, podia ser até numa casa pequena, uhum. mas eles não eram próximos afetivamente, não tinha esse olhar da mãe com essa lupa enorme nos todo o desenvolvimento da criança que hoje tem, Fernanda, eu acho Uhum, isso uma loucura. Eu acho que nos ajudou muito, mas como tudo precisa ter um freio, um limite, né? Porque uhum, tem mães que chegam a mim e me perguntam: meu filho tem 3 anos, o que eu devo ler para ele? uhum, O que ele deve aprender agora? E eu penso, minha filha, eu sou uhum, de outro mundo, eu não sou. Assim, quando minha filha tinha 3 anos, eu não estava pensando que eu ia ler para ela, uhum. mas eu sou realmente de outra geração, sei que são mãezinhas novas agora, né? Eu tenho 41 anos, então eu tenho uma filha de 25 anos. Então, sei lá, com 3 anos eu não pensava nisso, pensava, mas que cá, 3 anos, gente, 3 anos. Uhum. Pra mim, 3 anos assim, saiu da barriga.
Mas hoje elas vão além, elas perguntam o que ler para a criança no ventre, né? Ah, Deveria sim. estar lendo, deveria estar escutando uma música Uhum, clássica, já uhum, ir acostumando a criança. E aqui é sem juízo de valores, sem crítica alguma, sabe que eu falo isso, né? Mas toda essa compartimentação do desenvolvimento da criança que existe hoje, essa lupa em cima do desenvolvimento cognitivo da criança, que eu devo fazer para ela ser mais inteligente ou se desenvolver melhor em toda a sua plenitude. Isso nunca existiu uhum. antes. Eu acho que é desse, sei lá, dois últimos séculos. Sei, desde o século XIX, não sei. Acho que agora está muito mais, até pelo advento da internet, então as pessoas têm mais e mais informação, então Uhum. elas, né? Então, quando eu me deparo com essas pessoas de antigamente, com essas biografias, e eu lia coisas que eu pensava, meu Deus, que mãe desalmada. Como é que ela fazia isso? Nossa! Eu pensava, nossa, mas isso aqui. Nossa, essa pessoa vai ficar traumatizada? Mas e depois eu comecei a ver que isso era normal, que não tinha nada de. A gente hoje é que vive numa realidade realmente muito Uhum. distante da O próprio conceito de trauma é um conceito muito recente, né? Imagina que trauma! Oi, trauma, trauma! trauma. Não é? Exatamente. Um conceito muito recente, né? Assim, o que eu percebo é, como eu te falei lá no direct, assim, o núcleo familiar foi mudando, né? O centro, que, a meu ver, assim, quando o centro do núcleo familiar não é o pai e a mãe, o negócio não anda bem. Não anda bem. Sabe por quê? A criança, ela não deveria ter essa responsabilidade de ser o eixo da família. Olha só, olha que eu acho além de ser assim, eu acho que é muito traumático, assim, achar, eu vejo muitas dinâmicas de família, de pacientes, mas também de colegas, de pessoas ao lado da gente, que a gente percebe e fala, nossa, olha a responsabilidade que está nos ombrinhos dessa criança, e ela decide onde vão comer, ela decide o que vão fazer, ela decide onde vai estudar, o que vai ver, qual aplicativo. Oi? Assim, é uma responsabilidade e lá no fundo a criança sabe que ela não tem condições de fazer essa escolha, então ela vai se montando no reizinho, né? Que é nada mais é do que um personagem da criança mesmo, né? E ela vai se montando naquilo e por dentro tá oca. Oca, 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 oca. Quando chega na fase da adolescência, não é inevitável, mas é muito provável de ir por um caminho muito ruim, né? Porque ela pode tudo. Poxa, ela escolheu o menu da casa por 15 anos. Ela não vai poder escolher que ela pode fumar, sei lá o que, alguma coisa por aí. Falaram para ela que ela E ela é podia escolher, né? Eu acho. completamente assim deslocada da realidade, porque a vida inteira ela não vai poder decidir, Uhum, né? Muitas vezes no trabalho ela não vai poder decidir muitas coisas. Na vida, na realidade, a uhum, realidade não é assim, né? uhum, Mas essa criança, como tu falou, criou um reino, né? E realmente eu acho isso uma crueldade com a criança, uhum, né? Na biografia de Churchill, eu lembro que ele foi estudar em escola de sistema de internato, né? Muito normal. E a criança mora na escola, né? Então chegou uma hora das férias que ele escreveu para a mãe dizendo que ele queria passar as férias com eles na casa que eles estavam, porque eles estavam viajando pela Europa, em algum lugar, o pai dele era político. Não sei se estavam na França, onde que eles estavam. E a mãe dele diz: não, fica aí ou vai para casa lá. Eu pensei, nossa, desalmada essa mulher. uhum, Já passou o ano inteiro sem o filho, não vê o filho, né? uhum, Criança. E agora nem as férias vai passar com a criança. Eu pensei bem assim, porque a uhum. gente não concebe esse negócio até de ficar distante do filho sem ver Sim, ele, sem estar vendo, realmente vendo a sim, criança, né? E quando sim. a criança volta para casa é um evento, tem balão, tem festa, tem tudo que tem direito, né? Uhum. Então, só que vai criando um vácuo nisso, né, Magda? Porque assim, Sim, a própria criança ela sabe que isso é um fingimento.
ela sabe que não é de verdade, assim, porque não é possível ter essa inversão sem que haja um desnivelamento, né? A criança escolhe mal. A criança não sabe escolher, imagina. É. Não, e ela espera dos pais essa segurança, né? Os Uhum, pais deveriam escolher e nortear as coisas e dizer é assim, é assado, agora é para lá, agora é para cá, porque isso dá uma uhum, segurança para a criança, onde ela vai uhum, fortalecer o caráter, a personalidade dela, ela vai uhum. construir, né? As suas raízes, na verdade, vai fincar suas raízes para ser uma pessoa realmente forte emocionalmente no futuro, porque o que a gente tem de pessoas frágeis, eu fico Mas é impressionada. exatamente, porque Isso como a sumem criança na... decidiu o tempo inteiro, quando chega na fase da adolescência, que é a fase que teria que mostrar força mesmo, ela tá oca por dentro, ela não tá forte, Sim, ela tá exatamente. oca, né? Assim, ela não tem essa robustez para se testar com o mundo, ela não sabe, ela continua sendo uma criança. Assim, eu tava falando dos períodos das idades, né? Que a infância é um conceito relativamente recente na história da humanidade, né? Essa coisa da proteção da infância, né? Colocar essa redoma na infância e a criação da adolescência que agora se estica. Não estou brincando, tem pessoas Uhum. com 40 anos que têm dinâmica de adolescente. Não estou brincando, assim, que tem a dinâmica dessa testagem de força, de birra, né, de não conseguir se responsabilizar pelos próprios atos, né? E aí, com 40 anos, porque, enfim, não conseguiu ter a oportunidade de ter um crescimento natural, normal, né? Assim, uma coisa que é só não mexer. Eu costumo falar assim, né? O que eu faço? Eu leio o quê? Não, olha, só não mexe. Se mexer muito, estraga. Deixa que vai. A criança, ela tem um instinto de criatividade inato, ela tem um instinto de buscar as coisas, de curiosidade, que é nato do ser humano. A gente gosta de escarafunchar as coisas desde pequenininho, né? Então, não atrapalha, deixa, porque os pais, eles costumam atrapalhar, é isso, né? Dá um monte de tarefa, mas a hora que a criança tá lá, sei lá, bagunçando o armário, que aí ela tá descobrindo como é que são as coisas, né? Não, é bagunça. Ah, corta, é tolhida, né? Não pode, né? Acho que a gente precisaria repensar muito essa coisa da educação, acho que não só do homeschooling, né? Mas da educação familiar, né? Não familiar, não. É, e conceito de adolescência também, né? Eu vi que os pediatras no Brasil iam mudar, né? A adolescência agora ia até os 25. Não duvido. Tu não leu isso? Eu li na internet. Os Não, pediatras no Brasil iam mudar, que vai até 18, me parece. E agora ia até 25. Eu pensei, Deus me livre, eu ter uma filha de 25 anos, adolescente, gente. uhum, Isso é um absurdo, isso é um absurdo para mim. A uhum, adolescência já é um conceito novo, né, da era moderna, que não uhum, existia. Antigamente achavam a criança era um mini adulto, né? uhum, Tem competência para fazer as coisas, tu vai fazendo, eles já iam deliberando responsabilidades, vai cuidando. As filhas maiores cuidavam das menores, a mãe ia lá para plantar, lá para roça, o pai também fazia não sei o quê, e as crianças tinham que cuidar da casa, da plantação, dos animais, de tudo, como se fossem adultos, uhum, uhum. né? Então, eu penso assim, mas é lógico que vai ter 40 anos e que vai ter um comportamento de É, adolescente, porque cada é. vez, como tu me escreveu depois daquele dia, né? Cada vez mais. Vai, Eles vai prolongam largando. essa. E outra coisa, essa questão de ter esse olhar muito em cima, né? Aquela a gente chama de mãe helicóptero, né? Que é isso, não pode sair um segundo do campo Sim, visual, né? Que está sempre no controle o tempo todo, até quando é mais adulto. Eu tenho pacientes adultas já, que são maiores de idade, mora sozinha, tem que ligar para a mãe, mandar para a mãe onde está, o que está fazendo, o que vai comer, né? Dar o relatório sim. completo ali, porque a mãe ainda continua, ela continua circulando pelo imaginário da pessoa, a pessoa não consegue se desvincular e ter o processo de individuação, que é isso, acho que no final das contas, o que eu tenho percebido que tem acontecido com essa aproximação
dos pais com os filhos, né, de criar esse vínculo afetivo, como você falou, né, assim, então não é só aquela coisa negativa. Hoje todos nós somos muito próximos dos nossos filhos, assim, né, a gente acaba tendo um tipo de relação transferencial que você desloca coisas que não era para um pai e para uma mãe, sabe, se importar, né? Não é bom essa relação, não traz bons frutos, né? Você ter uma mãe que está o tempo inteiro preocupada se você almoçou ou não almoçou, né? Você não consegue criar isso dentro de você, despertar dentro de você o senso de responsabilidade. Tem sempre alguém me checando. Hoje eu vi um post, eu sigo o Ítalo Marcilli, e ele fez um post que me fez refletir muito, porque perguntaram para ele assim, estão tratando o cachorro que nem filho, né? Ele falou, não, mas o mais grave não é isso, não. O mais grave é que estão tratando o filho que nem cachorro. Que é um pouco isso que a gente está falando, assim, é ter o filho que nem o pet. Tá do meu lado aqui para me fazer companhia, né? Para me prover bons momentos, né? Olha que faca no coração. É quase um brinquedo, né? Que a gente prolongou, porque a gente não cresceu, a gente estendeu a nossa adolescência. Isso é de décadas já, né? Nós também somos um pouco, a nossa geração, fruto disso. Aí a gente estendeu essa adolescência e nosso filho tá ali como ou o nosso amiguinho da adolescência, né? Ou como pet. Alguém que tá provendo a gente o nosso afetivo de alguma maneira. Exatamente. Ou a gente faz isso com o cônjuge ou a gente faz isso com o filho. Triste isso, Fernanda. Mas é como ter, né, esse conhecimento disso, a visão disso, entender isso é importante para a gente mudar esse conceito, para a gente mudar a forma, esse relacionamento que a gente tem com os filhos e resolver a vida. Acho que até para a gente melhorar o relacionamento com as outras pessoas como um todo, né, também, porque uma pessoa que é assim, ela é imatura com tudo, né? A Carla tá falando aqui que tem um curta bem interessante, A Invenção da Infância. Eu nunca vi, vou ver. Será que é no Netflix? Não. Fala aí, Carla, se é no Netflix, será? E eu também penso nesse foco que se dá no sentimento da criança, o que ela vai sentir. Eu vejo isso às vezes até do meu esposo, assim. Mas ela ficou triste, ela ficou magoada, e eu sou o oposto. Ele é um extremo, eu sou outro extremo, né? E eu digo assim, não importa, porque isso não tem importância, porque era por uma coisa boba, se for ficar triste, porque é um assunto realmente, né, que a gente tem que dar uma consideração, mas eu penso, não importa, porque se tu fica dando toda hora um olhar especial para o sentimento dessa criança, o que ela vai sentir, a expectativa que tu tem do que ela vai sentir, também a criança se sente tão importante no que ela está sentindo, no desejo dela, e ela começa a manipular. Isso é óbvio. Acho que, não sei se a palavra pode ser manipulação, mas é que manipulação tem uma coisa de consciência, assim, eu acho que a criança, ela começa a usar isso, né, que nem ela sabe, né, não é, nem ela sabe, porque assim... Sim, ela não tem consciência, mas ela sabe que funciona. Sim, a criança, ela vai olhar para aquilo que o adulto está olhando. Se o adulto fala, nossa, né, caiu, tropeçou, bateu... Se o adulto não olha, ela não vai olhar. Se o adulto olha, ela fala, nossa, isso é importante. O olhar do adulto dirige o olhar da criança, né? Então, se a gente está toda hora, coisas pequenas, a gente não precisa nem dar muita importância, mas só do fato da gente olhar. A gente parou ali e olhou, a gente demarcou. Isso é importante. Ficou marcado dentro dela, né? Aquele momento ali foi importante. Então, toda vez que acontecer de novo... Então, muitas vezes os pacientes em psicoterapia... quando vem essa palavra trauma, né, assim, é muito difícil a gente trabalhar, de fato, assim, mas me fala o que é o trauma para você, explica, porque trauma é uma palavra, assim, para mim, que não significa nada, porque cada um tem uma leitura diferente do que foi um trauma, por exemplo, e não é incomum a pessoa relatar o trauma, né? Eu sou psicodramatista, então às vezes a gente faz algumas cenas no enquadre ali da vivência do paciente, e o paciente olhar aquilo que ele falou e falou,
nossa, mas não foi nada, né? Sabe, assim, tipo, é verdade falar assim, nossa, Aham, acho que minha mãe falou, repetiu tantas vezes essa aham. cena que ficou marcada, mas agora vendo assim, não foi nada. Não foi nada. E por tanto tempo Olha. ficou internalizado como um trauma, né? Como uma coisa Aham. negativa, ou que avassalou a vida dela, que depois daquilo. E às vezes foi só um mau olhar, né? A mãe, de alguma maneira, olhou para aquilo e a criança marcou, né? Sim. Olha, a E no Fabiana está perguntando aqui: acreditam que todo o assunto tem ligação com a onda de suicídio? Olha, eu não tenho dúvida que essa banalização das relações, né, a banalização do ser humano, né? A gente, é aquilo imagina a gente olhar para um filho e enxergar um pet, pelo amor de Deus, né? A banalização do ser humano acaba levando para coisas muito terríveis mesmo, né? Tem essa. e também, como eu falei, a pessoa fica emocionalmente tão frágil e qualquer coisa ela sucumbe, né? Não tô Uhum, falando agora quem se suicida é por qualquer coisa, não. Mas vai, sei lá, acumulando sempre essa sensação, né, de essa fraqueza perante a vida, uhum, não sei, não sou da é, área, mas eu conheço pessoas extremamente fracas emocionalmente, sabe? E qualquer coisa é uma tempestade, um uhum, copo d'água. é. Eu penso assim, nossa, tirava de letra, para mim isso vira a página. Mas é porque a pessoa realmente está sempre focada ali nos sentimentos É, dela. é porque às vezes ela nunca aprendeu a lidar a Aham, ler, né? Porque uma coisa assim, uma coisa é o que eu sinto. O que eu sinto, eu não tenho controle, né? Pode acontecer lá, de repente estou aqui e senti uma coisa, uma energia ruim, sei lá, não consigo nem dar. Eu senti, isso eu não tenho controle. Mas como eu vou decodificar isso, né? Trazer isso, ter essa leitura do que foi essa emoção, né? Que é no corpo, aí isso vai depender de um aprendizado. Então, claro que se você não aprendeu, os pais têm uma função muito importante, que é o de decodificar as emoções em sentimentos. Emoção, cachorro tem emoção, você percebe que ele tá alegrinho, mas ele não tem uhum, sentimento, ele não consegue decodificar aquilo e falar, nossa, eu estou alegre, hoje acordei alegre. Né? Ele não sabe fazer isso. A gente ensina as crianças, os filhos, a falar: olha, isso. Ah, olha lá, ele tá com medo, uhum, ele vai decodificar. Então, se você tem uma mãe, um pai ou alguém em torno que é muito hiperbólico, assim, que qualquer coisa, nossa, olha lá, ele tá com dor, aquilo é dor. A criança vai internalizando aquilo, né? Então, toda vez que ela sente aquilo, ela fala é dor, né? E uhum. às vezes ela não conseguiu decodificar direito, né? O que é aquela emoção, né? Aquele sentimento. O André tá falando aqui, desvalidar o sentimento da criança não poderá desencadear uma dinâmica insegura ou saúde mental prejudicada? Que não sei se não é desvalidar, né? É dar a leitura correta, né? Assim, olha, isso que você está passando agora é assim, né? Ou é assado, né? Eu costumo. Ih, acho que seu som sumiu. Fala. Eu Ah, agora não voltou. É que tô. voltou. É que eu acho que muitas vezes a gente acaba não decodificando da maneira correta, né? Eu tenho uma filha, a minha filha mais nova, que tem 8 anos, Uhum, ela é uma colérica, assim, que não, deu uma faísquinha já, saiu aham, pegando fogo na mata inteira, né? Então, se tudo que acontece, se toda vez que eu olhar para ela e eu percebo assim que se eu olho para ela, naquele momento é a faísca, né? O que faltava para. Então, eu tenho que me policiar muito nesse sentido, né? Para não alongar o sofrimento, porque ela sofre com isso, né? Quando ela não consegue controlar o próprio aham. impulso, né? Então, Interessante. eu acho que o pai e a mãe às vezes Uma tem que fazer esse. temática, tem uma temática que vai pro drama, assim. Eu tenho É. que fazer, não, Caroline, vem pra cá, aqui, ó. Isso é realidade, tá? Mas não é Vai tudo isso. subindo. Não, calma, né? Mas é interessante esse negócio do sentimento mesmo, como tu falou. A gente ensinar eles a decodificarem isso.
Se bem que eu não, é outra parte do desenvolvimento, agora é psicológico, né? O desenvolvimento da criança que eu também nunca prestei muita atenção. Como eu falei, é tão compartimentado o negócio hoje em dia, né? É tão. O que tem que fazer agora? Agora é cidade que. Tem, eu vi uma mãe, ela tá com um bebê recém-nascido, ela instalou um aplicativo que fala todos os saltos de desenvolvimento do bebê. Então, assim, Uhum, agora com esse mês vai mexer as mãozinhas. Agora, na uhum. próxima semana, às vezes não é nem mês, na próxima semana vai botar a mão na boca. E ela disse que é o máximo, então, aquilo tudo que ela já sabe que vai acontecer com aquela criança, com o bebezinho, e fica, né, aquele olhar todo no bebê e tal. E eu penso, meu Deus do céu, eu só Ma- dava de mamar, ia rotar e ficava fralda. Mas Tá. a gente toma, porque isso é o que o médico em geral faz, o pediatra nas consultas lá da puericultura, ele vai vendo o desenvolvimento esperado, mas existe uma faixa, né? Eu acho que colocar isso em Sim, cima das mães só cria histeria. Porque, tipo, ai, já passou uma semana e ele não pôs a mão na boca ainda. Ai, meu Deus, tá atrasado. Vamos marcar sim, mas neurologista. Vamos fazer um exame, não sei o quê, né? aham, exatamente. Coitado do pediatra, né? Pô, eu não Porque fiz hoje as mães já chegam pediatria. É. com o Google no pediatra, né? Já vi no Google, já Uhum, sei que devia fazer tal coisa e tal. E uhum. aí, agora tem um aplicativo ainda, É. né? Com cada etapa da semana do bebê, imagina. Vira uma E a criança corrida, né? Vira uma competição, né? já tá, eu acho, uma competição. Uhum. É, isso é muito deletério. O que eu tenho visto também é muita queixa. Eu não trato criança, né? Eu não tenho o menor manejo com criança, mas na psiquiatria infantil tem surgido cada vez mais o número do tal do espectro autista. Hoje em dia, não é só. Ah, Quando eu fiz residência, o autismo tinha uma delimitação, assim, a gente sabia claramente. E não é, e assim, tinha que ter uma idade também. Hoje em dia, se vê criança com, sei lá, 3 anos, é autista, eu falei, sei lá, mas o autismo não vai manifestar agora, pelo amor de Deus, né? É sim, sofrer por antecipação. Então, eu vejo muitos pais, às vezes, sofrendo antecipadamente, porque às vezes o filho não respondeu a semana ali, o estímulo que ele deveria dar, ele não deu, ele não conseguiu, responder adequadamente. Mas ele ainda está naquela faixa do desenvolvimento, né? As pessoas não estão tendo tempo, né? E paciência de esperar, né? De ver a natureza. Outro dia eu acompanho um médico aqui também no Instagram, que eu adoro, o Bruno. Ele é um clínico e ele fala assim: olha, você quer ser médico? Faz o seguinte: planta um canteiro de tomate, desde a semente. foi o que eu fiz. Você tem que ver as coisas. Você não tem tempo para avaliar o doente agora. O diagnóstico de flash é um monte de diagnóstico errado. Porque como é que Uhum. é, né? Como é que faz o diagnóstico? É história, né? Todo um contexto, tem toda uma história. Quando você vem e faz, por isso que eu acho que a internet, essas coisas vieram para melhorar, mas tem algumas coisas que não dá, meu Deus, para ele fala, Sim. planta um pé de tomate, porque se você conseguir perceber a evolução da florzinha, até virar até um tomate, até vir um tomate, você vai conseguir perceber as anormalidades na apresentação de um exame físico, por exemplo, de um doente. Né? Foi o que eu fiz. Estou esperando meu tomatinho tá nascendo agora. É. E realmente plantar qualquer coisa é muito didático. Uhum. Eu sei porque eu fico angustiada, sabe? O Você sabe tomate que não eu vem tenho o mesmo problema com aquelas palmeiras que você. Eu matei duas. É verdade. Ai, Jesus. Mas olha, eu nem fazendo curso para aquela palmeira eu vou conseguir deixar uma viva. Eu dei muita risada, acho que você postou essa semana, né? Eu falei, eu desisti dessa palmeira, eu comprei uma jabuticabeira. Bem melhor. Ah, eu vou. Recomendo, bem melhor. Tá. É que é o lugar que eu ponho, eu acho. Eu não sei se ali é um lugar bom para qualquer planta. É corredor, né? Só tem um pouco de luz, assim, não sei. E às Ah. vezes eu esqueci de molhar também, pode ter contribuído, né? Mas é a terceira agora, né?
Fazer o quê? Mas sobre plantar e sobre essa ansiedade, né? Que eu fico olhando e penso, meu Deus do céu, mas agora o tomate já veio, mas não fica vermelhinho nunca. Acho que ele leva um mês para ficar vermelho, sério. Para mim, um mês é uma eternidade, né? Uhum. Eu tava pensando, meu Deus do céu, olha como eles esperavam as coisas, gente. É que a gente não sabe, a gente compra pronto já vermelhinho, né? Uhum. Mas todo esse processo, a gente vive num tempo muito louco, Fernanda. É. Ou eu tô muito velha, Não, não mas sei. acho que assim, é que a roda do dinamismo do dia a dia, ela tem girado mais rápido, isso é claro, assim, você vê, Sim, não tem mais horário para nada, né? A gente não tem mais horário para trabalhar, toda hora toca o telefone. Se a gente não aprender a gente impor a rotina para o mundo não vai mais impor rotina para a gente, porque a gente se descolou da rotina do mundo, né? Que é isso. A gente descolou da rotina de pegar leite de manhã da vaca, de pegar ovo da galinha lá de manhã também, né? De plantar o alface para dar o pé colher. mais rápido, colher, né? Então ver que planta dá mais rápido ou não. A gente perdeu completamente os ritmos da natureza. Agora a gente vai precisar, só que a gente precisa de um ritmo, senão a gente Sim. adoece, né? Não tem. Mas sabe, voltando ao assunto do autismo, eu vi um médico falando, ele tinha um gráfico mostrando como aumentou exponencialmente, né? E ele falou, não sei daqui quantos anos, mas eram muitos anos, a gente vai ter um número quase de igual para igual de pessoas com autismo e sem, Então, isso não é né? possível, né? Pois é, e eu fiquei pensando, nossa, gente, mas tem que achar uma causa. Por que que esse número está crescendo, né? Tanto de Então, crianças. porque eles aumentaram o diagnóstico em psiquiatria. Nas outras áreas da medicina, se existe um critério objetivo, né? Então, sei lá, diabetes, a glicemia maior que 100. Então, você tem duas glicemias maior que 100, faz o exame lá de sangue, é diabético, né? Eu ainda acho que é assim, eu não sei porque faz tempo que eu passei. Mas na psiquiatria não é assim. Na psiquiatria, o diagnóstico ele é feito através do olhar do médico. Então, o diagnóstico ele é muito subjetivo. É claro que existem critérios que tentam deixar um pouquinho mais objetivo isso, mas se você não conhece muito bem o comportamento humano, você dá diagnóstico errado. Isso no grupo que eu acompanhava lá no HC era assim. A gente sentava um monte de médico com um paciente só, e aí a gente tinha que decodificar qual o diagnóstico que aquele paciente tinha depois de uma entrevista. Nem sempre dava o mesmo diagnóstico. Então, a gente não está falando a mesma língua, então tem que parear a língua dos médicos. E eu vejo muito essa turma de recém-formados, às vezes, muito apegado só aos critérios. Se você não entende o que aquele critério está buscando, você acaba diagnosticando todo mundo. Isso para qualquer doença mental, né? Depressão. Tá aumentando o número de depressão, né? E aí, no espectro autista, o que acabou acontecendo é que anteriormente o autismo ele era um transtorno autístico do desenvolvimento. Ele tinha critérios muito robustos. O que aconteceu é que com o último DSM, que é essa decodificação aí dos critérios diagnósticos, que faz acho que 2, 3 anos que saiu, eles aumentaram, eles amplificaram o diagnóstico. Então, antes um paciente que não era considerado autista, que era considerado borderline, hoje em dia ele é autista, ele é considerado Sim. autista, né? Ele estava no limite ali, hoje ele é considerado autista. Então, a gente tem autistas hoje que não eram autistas há 10, 20 anos atrás, né? Então, aí é um aumento, não sei se é real, né? Entendi. E tem o Entendi. outro aumento que é essa dificuldade, às vezes, do pai na criação. Você pega uma criança, por exemplo, uma colérica, que é muito opositora, acaba tendo um diagnóstico que às vezes não é, às vezes é o temperamento da Ah, criança, sim, né? sim. Exatamente. É isso que eu vi uma discussão esses dias, o desenvolvimento uma mãe que, inclusive, é o que tu falou. Eu vou em mais de um médico e teve diagnósticos diferentes,
Uhum. Para criança que era autista, ou às vezes a criança que demora um pouquinho para ler e já é autista, Uhum. né? E é normal, e como tu falando, no passado era normal uma demorar um pouquinho mais que a É, outra. e no Então, passado, vamos combinar também, às vezes as crianças não conseguem, a professora não consegue dar conta, as professoras que às vezes dão a bola, levantam a bola, que às vezes pode ter algum problema do desenvolvimento, né? Mas, gente, uma sala de aula hoje, as professoras, elas não têm a mesma, a mesma presença que elas tinham há 15 anos atrás. E aí sim, fica aquela bagunça e a culpa é do aluno, né? O aluno que não está conseguindo, mas a professora também não está conseguindo se colocar, né? É uma dificuldade, eu não sei. Essa parte das escolas, eu te falei, as minhas filhas estão numa escola bem tradicional, assim, né? É muito por isso que eu gosto bastante. É pequena, é bem tradicional, mas elas estavam antes num colégio maior, grandão, assim, que eu tive que tirar. Não dá. Não dá, a sim. professora não consegue dar conta dos alunos. Ela sequer conhece os alunos. E a formação das professoras, né? Eu fiz licenciatura, eu comecei o curso de licenciatura. A formação já é muito precária das professoras. Elas não têm mais as ferramentas para ajudar essa criança a desenvolver cognitivamente, intelectualmente. E a criança ela vai atrofiando mesmo, Uhum, né? Eu converso às vezes com a minha dentista sobre isso, ela diz, Magda, minha filha na melhor escola da cidade também estava com 9 anos igual a minha, entendeu? Que não era alfabetizada ainda direito. Dominava a matemática ali, aquelas 4 operações, mas muito com dificuldade ainda, uhum, entendeu? A filha está uhum. dominando. Mas o que? Não é a criança que tem problema, né? É a É todo o formação dos professores. sistema, é todo o sistema. A minha mais velha eu tirei também por conta disso. Ela foi para o segundo ano do fundamental, sem nenhum letramento. Não consegui. Aí, em julho, teve umas férias de julho que eu peguei, eu comprei uma cartilha, e aí eu falei, gente, minha filha em um mês ela conseguiu escrever. E na escola tava. Ixi, acho que. Magda, você deu uma sumida aqui. Voltou. Voltei? Voltou, agora voltou. Me ligaram. Ah, Eu ficou devia ter girando. desativado, não sei, Não, não não sei. dá para desativar. Porque senão, pelo É. menos o meu não dá, né? Cai o Wi-Fi, né? Cai o. Ah, tá. Mas não deveria nem dar para. Ah, enfim. Eu tava dizendo que eu tirei a minha filha da escola também, porque ela também não aprendeu a ler e escrever no segundo ano do fundamental, né? Ela teve dificuldade e ela não tinha nenhuma dificuldade, né? Tanto que eu consegui alfabetizá-la em casa, né? Nas férias. Isso Então, tá normal, né? Como tem mães que me falam, tá na escola, mas eu tô alfabetizando em casa. Tá na é, escola, mas eu tô tendo que ensinar em casa isso ou aquilo, ou contratando um professor. E isso também eu acho que lá no futuro, talvez os pais que não taparem esse buraco, a gente vai ter um problema aí na sociedade grande, viu? Do desenvolvimento é. intelectual mesmo dessas crianças, né? Em detrimento de todo esse comportamento, de todo esse relacionamento dos pais com as crianças que, como tu falaste, criaram reizinhos, então eles se sentem tão seguros, né, de uma perspectiva e intelectualmente também tão fracos e tão débeis. E daí eu fico pensando onde é que a gente vai Uhum. chegar com isso tudo, né? Pior que ainda vão votar, né? Ainda vão votar. Devia ter cursinho para É. votar. Mas eu acho que de alguma maneira, eu não sei, posso ser meio poliana, assim, mas eu sempre acho que a vida dá um jeito. A vida dá um jeito. É só Ai, ver a água Poliana. correndo. É, né? Eu falo, gente, a vida dá um jeito. Olha, quando que a gente ia imaginar que ia ter esse pool de pessoas interessadas em educação domiciliar, lendo coisas sobre, né? Eu mesma, imagina, que eu vou ler. Quando eu coloquei elas nesse colégio, eu fui para esse colégio porque eu vi um documento da diretora falando sobre o Trivium. Eu fui estudar sobre o Trivium, eu falei, gente, quando que eu ia imaginar, né, o negócio que foi escrito lá atrás, estava tudo parado, e agora de repente vem uma onda de novo. Então, não sei, eu fico achando que a gente dá um jeito. Não, não é.
a humanidade não vai acabar, não vai, as Sim, coisas elas só não vai acabar. vão voltando, né? Vão... Eu também estava pensando sobre isso, quanto que a gente tem buscado esse retorno, olhar para Uhum, trás, plantar a plantinha, ver como é que funciona. É o trivium, é como é que educavam antigamente, é o que era importante aprender, uhum, né? uhum, Como que a pessoa, o que era importante no desenvolvimento da criança. Será que a gente não está, né, dando aí uma ênfase enorme em coisas que não têm o menor uhum, sentido, uhum. né? Então eu acho que existe esse olhar hoje muito pela internet. Tu vê esses pães, eu vejo pão para toda hora, aquele pão da fermentação natural. Eu pensei assim, gente, eu não vou Nossa, fazer isso, não. você Para sabia isso que eu sou tudo. de ondas? Eu tive uma onda da fermentação que eu fermentei tudo. E, não, fermentar coisas leguminosas, Magda Ah, do isso é muito céu, bom, você não né? tem ideia do que é isso. É muito bom. É muito bom, é Sim. muito bom. É um retorno, né? Não, não tem É um jeito. retorno. E aí eu parei para olhar tudo isso e pensei assim, gente, vocês estão voltando. Bom, eu educando minha filha em casa é um retorno, né? Porque escola é o quê? É o ápice da evolução da humanidade. É a escola. E Uhum, todo mundo aprendendo, né? uhum, Desde pequenininho. Agora tá pequenininho demais. 4 anos para mim é o cúmulo a criança ter que ir para a escola. Mas uhum, assim, e aí esses pais agora estão educando em casa. Eu também nunca pensei que eu fosse fazer isso. uhum. Mas é um retorno ao que é a educação, ao que realmente importa, e daí isso vai para a alimentação e a gente está nessa cultura do retorno, É, né? de Vai, considerar o que é importante, eu acho, né? Acho que a gente vai ficando. As coisas boas, elas podem ter sido esquecidas, mas elas estão lá, né? Elas vão tem que ser ser. resgatadas. A gente tem a possibilidade do resgate aí, né? De trazer para um outro momento, né? Para a gente ter uma outra leitura, né? É isso, né? Eu acho que a Carla falou, a seleção natural vai acontecendo. Quem não se reinventar vai sair de cena. É, eu também, eu acho que ninguém vai sair de cena também. Eu acho que vai ficar as pessoas. O mundo é muito grande, gente, né? A gente quer, no final de tudo, assim, quando a gente fica pensando muito, a gente quer ficar resolvendo o mundo, né? E assim, Sim. gente, a gente não vai resolver o mundo. O mundo vai continuar sem a gente aqui, vai continuar as coisas, né? A gente tem que tirar esse é o verdadeiro processo de individuação lá que o Jung disse, né? Que é isso, você se conectar à sua divindade, né? E te tornar mais forte no material para você fazer deixar o teu registro aqui, né? Então, eu fiz isso aqui, a minha vida foi isso aqui, eu delimitada pelo tempo ali, eu realizei isso porque tá em contato, sem esse contato aqui com o divino, a gente não consegue, a gente fica, porque acho que muito finalizando que a gente fala mais que a cobra, né? Eu acho que muito do que a gente tem vivido hoje é essa falta do contato com a espiritualidade, assim, a gente achar que o homem se Muito. basta, e aí isso eu acho que tem muito a ver com suicídio, porque a Uhum. gente fica numa coisa do colocar o homem no meio de tudo e achar que nós nos bastamos e de repente tem um buraco lá dentro. E aí a gente se Uhum. joga no buraco, né? Porque a gente não consegue, enquanto não tem a gente não tem essa entrega com o divino, as coisas não. E aí, nisso eu acho que a gente tem que entregar e ver as possibilidades, né? Que Eu aparece. acho, às vezes, também que a gente vive, eu vou falar dos evangélicos, porque eu sou evangélica, uma espiritualidade vazia também. A gente tem até, a gente é espiritual, a gente é cristão, mas aquilo é vazio, sabe? A gente tinha que fazer esse retorno também das práticas. Porque é isso que eu ia falar, porque a espiritualidade sem trabalho, ela Exatamente. é só o homem por ele mesmo, né? A gente tem que É trabalhar a oco, né? É espiritualidade, oco. Mas é. veio esse pensamento, eu percebo também no meio cristão, sabe? É, tem uma frase que fala muito, que é uma grande besteira, que Jesus não é religião, Jesus é uma pessoa, então eu tenho que me relacionar com essa pessoa e essa Uhum, pessoa. Gente, tu precisa fazer as práticas religiosas, porque essa não é uma uhum, prática política, essa não é uma prática educacional, ela é religiosa. uhum, Tu precisa jejuar, tu precisa uhum, orar, tirar o teu tempo de oração, uhum, né? Não é orar assim, tô orando andando de bicicleta. uhum. Conheço pessoas assim. Não que tu não possa, lógico, não que seja errado, mas assim, tu tem que ter as práticas religiosas no teu dia a dia, aquilo tem que ser Eu, uma.
Acho que a Eu religião ela cotidiano, funciona como um grande mecanismo para que dá a nossa dimensão, que é um pouco isso que você está falando. A gente tem que ajoelhar, a gente tem que se humilhar. Se eu exatamente. não me humilho, né? Se eu falo, olha, tem uma coisa maior do que eu, é maior do que Uhum. eu. Se eu não me abaixo, né, nesse ato de humildade, eu não vou conseguir achar religião, né? Sim. E aí eu percebo isso também, essa falta das práticas religiosas, não só ser um religioso nominal, Uhum, acaba a gente voltando aí de novo para a educação, né? Voltando esse olhar para essa criança, para esse deusinho, a gente acaba meio que adorando esse filho. uhum, Principalmente também uma coisa que tá muito comum, não sei o que está acontecendo, mulheres com dificuldade de engravidar. Aí quando engravidam por alguma uma interferência, enfim, elas né, fazem inseminação, enfim, conseguem engravidar, aquele filho vira realmente o rei da família e era tudo que ela queria, uhum. né? Exatamente É, pela falta da prática da religiosa, de ter é, uma religião de se voltar para outras uhum, coisas, ficar com aquele foco só naquela criança. exato. Eu vou falar uma coisa muito dura, né? Esses filhos, eu conheço histórias assim também, né? São os filhos que não têm o direito de morrer, né? Assim, eles não podem se machucar, eles não podem ficar doentes, eles não podem morrer. É uma Daí dureza. isso já é um desvio também, né, Fernanda? Como eu falei, isso já é uma aproximação muito grande da Uhum, criança, daí já é um desvio. uhum, De novo, a criança que sofre, coitada. é verdade. Adorei conversar com você. Eu queria acabar antes para eu poder deixar gravado no meu Ah, IGTV. Foi um prazer. Eu queria marcar outras, porque a gente foi um papo tão bom, tão fluido, né? A gente verdade. foi. Gostei Também muito adorei. de. Muito obrigada. Então, quer falar alguma coisa a mais? A gente tem mais um minutinho, dois. Eu quero te agradecer o convite, eu também adorei conversar contigo. Eu adoro esse assunto sobre a educação da criança, sobre desenvolvimento humano, aí no decorrer da humanidade, das eras, do tempo. E muito obrigada pelo convite. Se quiser, a gente conversa de novo outra Opa, hora. vamos sim, vamos sim. Obrigada, viu, pessoal? Um beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite.